crianças! Hoje nós vamos para mais uma aula de ciências, né? Como a imagem já está mostrando aí várias plantas. Eu escolhi essa imagem porque eu adoro planta. Quem não gosta de planta, né? Elas estão por todas as partes, as plantas. São lindas, têm várias utilidades para a nossa vida e para o meio ambiente. Isso nós vamos estar aprendendo na aula a seguir. As plantas, né? Como eu já falei, elas estão em vários ambientes, tanto terrestres como aquáticos. Todas elas, grandes e pequenas, dependem de componentes do ambiente para sobreviver. Né? Precisa da água, do sol, do ambiente adequado para que ela se desenvolva, né? O ciclo de vida das plantas. O que é isso, ciclo de vida? Assim como os outros seres vivos, as plantas elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. É um ser vivo, né, que passa por essas etapas. Aqui a gravura está mostrando a fase da planta, né, das plantas. Semente, ela germinando, crescendo, né, florindo, reproduzindo. Os grupos das plantas. As plantas, elas existem plantas sem sementes, plantas com sementes nuas e plantas com semente envolvida por frutos, né? Aqui nas plantas sem sementes, nós podemos estar citando a samambaia, né? Que essa planta tem caule, tem raiz e folhas, como as outras plantas, mas não produzem flores, por isso não tem sementes. Aí plantas com sementes, né? Nós estamos observando aqui. A maioria são usadas na nossa alimentação, por exemplo, como o arroz, o feijão, a batata, o trigo, soja, árvores frutíferas que vocês têm na casa de vocês, a grande maioria, né? Vocês podem observar, elas têm todas as partes da planta. Produz o fruto, né? Plantas com sementes nuas. Vamos estar vendo aqui esse exemplo de planta com sementes nuas. A araucária, também chamada de pinheiro do Paraná, é um exemplo de gimnospermas. As plantas que produzem semente, mas não desenvolvem frutos. Pinheiro, cicas e araucária são exemplos desse tipo de planta, como vocês já viram aqui. Aí plantas com semente envolvida por frutos. Aqui o mamão, né? Uma fruta bastante conhecida. A melancia, né? Que ela tem a semente envolvida por frutos. Tem o fruto, né? Depois a semente. A vida das plantas. As plantas, assim como nós, né, seres vivos, seres humanos, elas respiram, transpiram, precisam de água e alimento para sobreviver, né? Assim como nós, seres humanos e os outros animais. Nós precisamos da alimentação para ganhar energia, precisamos de água, né? Um espaço adequado para a gente sobreviver, pois a planta não é diferente. Ela também precisa de todos esses itens que eu falei, né? Para ela sobreviver. Agora, a diferença de nós, seres humanos e animais, para as plantas é porque elas produzem, elas fabricam o próprio alimento. Basta ter um ambiente adequado, elas produzem o próprio alimento através da fotossíntese, que nós vamos estar vendo aqui, né? A fotossíntese é um processo pelo qual a planta produz o alimento que necessita, né?
É interessante que nós não conseguimos produzir o nosso alimento, né? E a planta, ela consegue. Agora, para que isso aconteça, ela precisa da luz, né? A água e o gás carbônico. Quando algum desses componentes não está disponível, a planta não sobrevive. Aí ela não consegue sobreviver. Veja só o que acontece, né? A luz é absorvida por um pigmento que dá a cor verde às plantas e está presente principalmente nas folhas. Aí depois a água é absorvida pelas raízes, né? O gás carbônico é absorvido pelas folhas diretamente do ar. Aí durante a fotossíntese, a planta libera o gás oxigênio no ambiente, né? O gás oxigênio é usado na respiração das próprias plantas e de outros seres vivos, como os animais. Porque há a importância, gente, da gente preservar, da gente cuidar das plantas, estar cuidando, estar plantando uma planta, né? Fazendo um reflorestamento, na verdade. Plantando árvore, cuidando delas, porque ela libera o oxigênio, né? Que é um gás indispensável para a nossa vida, para a vida dos animais, né? Pois é, a respiração das plantas nós vamos estar estudando. Por onde as plantas respiram? O processo de respiração acontece em todas as partes da estrutura das plantas, mas principalmente nas folhas, onde há maior quantidade de estômatos, que são capazes de realizar trocas de gases. O curioso é que muita gente não acha que as plantas respiram no escuro, na ausência da luz. À noite, assim como nós, desde o dia em que nascemos, ela respira igual ao ser humano, né? De dia, de noite. É aquele processo do ser vivo mesmo, né? Se parar de respirar, vai parar de viver, ou seja, vai morrer, né? Então a planta, ela respira também. Agora, a respiração, né? Assim como os animais que nós estamos falando, as plantas respiram o tempo todo. Durante a respiração, ela usa o gás oxigênio do ambiente, né? As plantas terrestres retiram o gás oxigênio do ar e as plantas aquáticas usam o gás oxigênio dissolvido na água. Agora nós vamos estar vendo sobre a transpiração, né? Transpiração vegetal. As plantas também sofrem um processo conhecido como transpiração. Nesse caso, a planta perde água na forma de vapor. A transpiração é feita por qualquer parte do vegetal que esteja acima do solo. Entretanto, é um processo que ocorre em maior quantidade nas folhas. Isso se deve ao feito de que a folha ter uma grande quantidade de estômatos, que são estruturas responsáveis pelas trocas gasosas das plantas. Estima-se que 90% da água transpirada é perdida por esses locais, né? Pois é, aí nós não podemos confundir a transpiração vegetal com orvalho, né? Muitas vezes há pessoas que dizem, a planta está respirando porque está havendo aquele orvalho, mas não é isso, né? A transpiração, como nós estamos vendo aqui na foto, nós não podemos ver ela a olho nu, entendeu? Só através de aparelhos mesmo, microscópios. Pois é, era isso. Obrigada pela atenção e até a próxima.